Como é importante a solidariedade num momento como esse que estamos vivendo, e a gente vê ações, muitas ações, né, muitas pessoas engajadas em trabalhos sociais, reunindo, doando alimentos, quer dizer, tentando achar uma forma de contribuir com tudo que está, enfim, com os problemas decorrentes de toda essa situação de isolamento, restrição do comércio, dos trabalhos, enfim, o impacto econômico que trouxe toda essa situação. Mas muita gente vem aí anonimamente fazendo o possível para que aquelas pessoas mais necessitadas possam pelo menos comer. Quem realmente não tem o que fazer, quem não consegue trabalho, porque tem muitas pessoas no Brasil e no Erechim, na região, que tiveram seus empregos prejudicados em função desse isolamento e da restrição do fluxo de pessoas e do impacto econômico que isso gerou. Então, como acho que a solidariedade é o que nos distingue nesse momento e o que vem fazendo a diferença para muitas pessoas. E uma outra questão que eu gostaria de salientar e que para mim parece cada vez mais evidente é justamente essa como é importante a ação ampla e estruturada de governos, de autoridades públicas, da estrutura pública como um todo. Porque quanto mais, o que me parece é que quanto é inversamente proporcional a ação ou omissão das autoridades públicas, no reflexo do que está acontecendo no dia a dia e tudo que vem decorrente aí do coronavírus. Então, faz toda a diferença ter ou não ter a ação do governo. As pessoas estão, a comunidade está dando uma resposta positiva. Ainda é preciso fazer mais, mas a comunidade, na medida do possível, está dando uma resposta positiva, trazendo alimentos, roupas, enfim, ajudando como pode. Mas é limitada essa ação, ela tem um limite. Ela é muito importante, mas ela não consegue chegar naqueles níveis onde o governo tem que atuar. Que aí vem a questão dos recursos, da orientação em massa para as pessoas, dos medicamentos, dos EPIs, contratar novos médicos, mobilizar empresas também para conseguir, ou mesmo conseguir alimentos para doar para pessoas carentes. Quer dizer, a ação do poder público ela pode ser muito mais abrangente. E faz toda a diferença nesse momento. Então, o reflexo do que está acontecendo também é um espelhamento nesse sentido. Quer dizer, quanto mais o poder público se afasta das suas responsabilidades, pior fica a situação, no meu entendimento. E quanto mais ele entra na realidade e tenta colaborar em todos os pontos que ele pode atuar, a situação fica teoricamente sob controle, porque já não tem mais controle. Então, usando essas duas esferas, quer dizer, pessoas na comunidade, poder público, acho que esse casamento é fundamental. As pessoas vêm tentando fazer. Eu acho que a comunidade vem tentando dar uma resposta. E eu venho falando isso repetidamente. Mas o poder público tem que intensificar a sua visão, a sua ação e ampliar a sua visão para que cada vez mais os resultados, cada vez mais se tenha um controle e uma gerência sobre tudo o que está acontecendo. Apesar de a gente estar numa situação relativamente confortável aqui no Alto Uruguai, ainda nós não atravessamos o inverno. E o frio traz consigo doenças respiratórias, traz uma leva de pessoas grande para os hospitais, UBSs. A gente já viu que o vírus está interiorizado nos municípios todos, praticamente,
já se interiorizou nos lugares mais remotos e distantes, enfim, nas comunidades, nos municípios menores. Então, ainda temos muito que caminhar. E falando de Brasil, para finalizar, o Brasil, a situação continua extremamente preocupante e complicada. Muitos casos e as mortes se avolumam a cada dia. Já se passou das 22 mil mortes, 350, 60 mil casos, sendo que tudo isso estima-se que seja subnotificado. E aonde isso vai parar, ninguém sabe e não tem nem noção do que isso vai acontecer, se continuar nesse ritmo. É isso aí.